Olá, aqui em Santa Cruz. A chuvinha deu uma trégua. Hoje, dia 27 de julho, um dia muito especial para a gente ter um momento todo especial também com Deus. Vamos começar aqui orando. A gente começou alguns minutinhos aí depois das 8. Obrigado por ter aguardado aí com a gente. Tivemos um momento técnico aqui muito especial que a gente vai ajustar. Mas nem por isso deixe de colocar o seu coração diante da presença de Deus para poder ter uma experiência com Ele. Eu estava agora há pouco, alguns minutos atrás, conversando com um casal muito querido e eles estavam me perguntando, como que tinha sido a minha experiência com Deus, né? Como é que foi o processo de conversão, quais eram algumas experiências que aconteceram para que eu me tornasse um pastor, né? Que vivesse já a vida que eu tenho hoje junto com Deus. E foi muito especial e eu lembrei de momentos muito especiais que, naqueles momentos ali, para alguns muito simples, mas coloquei o meu coração à disposição de Deus e senti o calor dele, e a partir dali aquilo virou como se fosse um combustível, né, para eu pudesse chegar, até aqui e ainda ir muito mais longe. Que Deus te abençoe, abre teu coração para poder deixar esse dia como um dia registrado, onde o Senhor te visitou, onde o Senhor validou muitas coisas que já estão na tua mente, no teu coração, que Ele colocou. Vamos orar então para a gente poder começar aqui o nosso tempo, e depois com música o Felipe vai poder nos conduzir. A gente entende que assim como a transmissão ela vira um culto, vira uma celebração a Deus, quando a gente escolhe abrir o nosso coração para ter uma experiência com Deus, a música também, ou ela é uma canção, ou ela é louvor. Então a gente entende que é a música que a gente vai tocar aqui, que a gente vai cantar, ela prepara o nosso coração para um tempo com Deus. É como se a gente tivesse apaixonado por Deus e começa a cantar para Ele, e a letra nos ajuda a gente a experimentar Ele. Então, vou orar aqui, depois o Felipe vai poder estar ministrando para a gente, músicas, canções que vão virar adoração, que vão virar louvor e vão nos trazer uma experiência com Deus. Beleza, Felipe? Podemos orar depois, tu vem? Então tá bom. Deus, a gente quer agradecer por estar juntos aqui. É muito bom, Deus, essa experiência da gente poder, mesmo, Pai, que a distância, Deus, de uma tela, a gente está a um clique, Pai, de estar juntos. E a gente entende que isso também é muito parecido, Pai, com a Tua presença, Deus. O Senhor está por todos os lados e às vezes a gente está uma oração, Deus, um passo, um segundo de chegar mais próximo de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, que durante esse tempo a Tua presença aqui, Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, que está aqui desse lado, mas também que está em todas as casas, Pai, que estão assistindo aqui com a gente, possa nos ajudar, Deus, a entender o que o Senhor tem para nós essa noite e a partir dessa noite. Aceita, Pai, a nossa música aqui, Pai, como adoração, e a Tua palavra que vai ser pregada aqui, Deus, que ela possa chegar com força, Deus, com poder, com autoridade, e que essa palavra para muitas pessoas, Pai, possa ser aquilo para que elas vão segurar, Deus, que elas vão se agarrar para não desistirem, Deus, aquilo que elas vão se prender, Deus, que elas vão segurar, Deus, para trazer esperança, trazer um calor, trazer uma vida nova em várias áreas, e também, Deus, ali na frente serem experiências que vão Te glorificar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Contigo, Felipe. Então vamos. Boa noite a todos. Vamos cantar então. Essa música fala que nada vai nos separar do amor de Deus, porque o amor dele, ele não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não
mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Com esse tempo, nossa voz sofre também, né? A nossa garganta fica mal, mas música é só uma parte aqui da adoração à nossa vida que importa. As letras comunicam, tem que comunicar o que está no nosso coração, e muitas vezes essas letras elas falam muito com a gente, né? E uma música que eu pensei a gente cantar hoje, ela tem muito a ver com que a palavra que o Márcio vai trazer hoje para falar com a gente aqui, que é sobre quem nós somos, né? A nossa identidade, quem de fato nós somos. Às vezes a gente pensa que a nossa identidade é definida pela nossa profissão, é definida por aquilo que os outros dizem que a gente é, ou pela nossa conta bancária, ou pelo nosso sobrenome, ou pelo nosso carro, pela nossa casa, pelo bairro que a gente mora, pelas nossas amizades. Mas, na verdade, o que importa mesmo é o que Deus diz sobre a gente, né? E essa música fala assim, quem sou eu para que o grande rei me receba, olhe para mim, se importe comigo? E no final diz que o valor que nós temos está nele. Ele diz, eu sou quem tu, Senhor, dizes que eu sou. É isso que importa, eu sou um filho amado de Deus.
o Filho amado de Deus, aquele que Deus amou e mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz para que nós pudéssemos ter reconciliação com o Pai. E é o que Ele diz a teu respeito que importa. Quem você é? Você é quem Deus diz que você é. Você pode ser um filho amado de Deus. Pensa nisso enquanto a gente canta essa música. Quem sou eu para que o grande Rei me recebas? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Obrigado, Felipe. Então a gente está voltando aqui, né? Semana que vem a gente encerra essa série, Cada Luta é uma Bênção. Nós estamos na parte 6. Semana que vem aqui a gente vai ter um grande presente de Deus. A princípio, né, a gente já combinou com o pastor Shane e a família Leita para estar aqui ministrando louvor com a gente. E o Shane vai estar aqui também abrindo o coração de muitas coisas que ele viveu, de dificuldades, de lutas, e que hoje elas estão repercutindo no grande homem de Deus que ele é. Então vai ser muito legal, né? Prepare teu coração, já deixa na agenda já, segunda-feira que vem. O Shane, né? Nosso amado Shane, juntamente com a família, vai estar aqui junto com a gente na transmissão e vai fazer o encerramento, né, desse tempo, né, dessa série que a gente chamou de Cada Luta é uma Bênção. Hoje nós estamos na parte 6 e aí semana que vem a gente encerra com essa série e já fica orando aí para que na próxima série que a gente for começar, que seja tão abençoado quanto essa. Amém? Beleza, então. Vamos começar. Quem gosta de acompanhar na sua Bíblia, já fica aí, já pega Gênesis, capítulo 32, vai ser do versículo 23 em diante. A gente vai até o versículo 31 do capítulo 32. A partir de Gênesis 32, do 23, a gente vai indo para frente.
E é muito legal porque a gente começou essa série aqui, o primeiro personagem, primeira pessoa que a gente teve a oportunidade de olhar um pouco para a vida dele e ver que foi uma vida muito difícil e que alcançou algo inacreditável, foi José. Né? Para quem lembra de um tempo ali que a gente estava aqui falando sobre José, simplesmente ele era um homem, uma pessoa, na época um jovem ali, que os irmãos não deram a mínima para a vida dele, a mínima, tanto que pensaram em matar, venderam ele como escravo. E olha só que incoerência, o mesmo homem que foi vendido, que para os irmãos ele não valia nada, foi essa vida que Deus usou para salvar a vida deles e de uma grande população da terra na época, né? Foi José. E aí passamos um pouco sobre o Cada Luta é uma Bênção, um pouco sobre Tiago, né? O que Tiago fala sobre lutas, né? Que a gente tem que acessar uma alegria nas lutas. Falamos sobre Pedro também. Né? Então Pedro, Tiago, também Paulo, né? Semana passada a gente viu ali em Coríntios, que eles trouxeram para nós um conceito muito legal que a gente conseguiu organizar aqui, mais ou menos assim, que a gente pode acessar uma alegria que está no meio das batalhas, no meio da provação, no meio da tentação. Essa alegria a gente consegue acessar quando o Espírito Santo está dentro da gente. E o que eu faço para o Espírito Santo estar dentro de mim? Eu começo a clamar para que Deus faça morada em mim. É como se eu estivesse entregando meu coração para Deus, e Deus ele vem habitar em mim, e essa habitação de Deus, né, através do Espírito Santo dele em mim e eu nele, eu consigo acessar uma alegria quando eu estou no meio de uma grande dificuldade. Né? E o conceito que a gente montou ali é o seguinte: quando a gente acessa essa alegria no meio dessa dificuldade, né, no meio dessa adversidade, no meio da tentação, da tribulação, da doença, a gente vai estimulando o crescimento da nossa perseverança, né, da nossa paciência. E ela, até ficar completa, né, a nossa perseverança, a nossa resiliência, a nossa paciência, a gente ganha pelo menos 2 presentes, que é maturidade, né, a gente vai entendendo por que nós sofremos e vamos escolhendo as nossas batalhas, que não vale a pena lutar por qualquer coisa. E também a gente vai ficando pessoas mais completas, né, mais íntegras. Significa o quê? Que cada luta que a gente passa é como se no meio dessa luta eu fosse recebendo partes de mim mesmo, que eu ainda não tenho, mas que essa luta, através dessa batalha, da dificuldade, do vale da sombra da morte, é nesse lugar que eu recebo essas partes. Então eu chego no final da minha vida com alegria, entendendo que eu cheguei completo. Né? E semana passada, inclusive, né, a gente pôde ver que é muito especial, porque Deus, quando Ele quer se manifestar para as pessoas, Ele usa essas nossas experiências. Quando a gente não desiste, quando a gente recebe, quando a gente entende assim que é um desafio, a gente não desistir para a gente se manter íntegro e maduro, e Deus usa isso que vai acontecendo na nossa vida para que outras pessoas elas também possam, através da nossa vida, se inspirar, e nós recebemos a aprovação de Deus, e essa aprovação traz glória para o nome dele. Então, assim, do mesmo jeito que a gente começou com José, fomos passando, né, pelo conceito de Tiago, pelo conceito de Pedro, pelo conceito de Paulo. Muito especial que Deus colocou no nosso coração hoje, trazer um pouco da história do pai de José, que foi Jacó. E é muito especial quando a gente olha para essa história, a gente vê que foi também um homem que passou por grandes lutas, passou por grandes batalhas, mas que também foi muito abençoado. Né? Então quero começar aqui, quero te convidar, né, para te colocar no chat aí também, para a gente poder interagir juntos, né? Algumas palavras aqui, né? Então a primeira palavra que tu pode escrever no chat é a seguinte, tá? São 2 palavras, você coloca a palavra, coloca uma barra, depois coloca outra palavra. A primeira palavra é sozinho, aí você coloca uma barra, você coloca do lado acompanhado. Gênesis 32, 23 fala assim: depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Versículo 23 e 24, vou repetir. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. O que estava acontecendo com Jacó? Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Então, Abraão foi um homem que teve uma experiência com Deus, que com fé obedeceu a Deus e entendeu que valia a pena obedecer a Deus. Deus deu uma promessa para ele que se cumpriu, que ele ia ser pai de uma grande nação. E Isaac é filho de Abraão.
Então, a presença de Deus também se manifesta na vida de Isaac, ele é muito abençoado, né? São dois grandes patriarcas, né, da nossa fé, e Jacó é filho de Isaac. E naquele tempo eles entendiam que o filho que recebesse a bênção do pai, ele ia ser muito abençoado, com tudo aquilo que o Deus dos seus pais, né, abençoa eles. Então, Jacó, ele sabia que essa bênção estava reservada, né, o pai dele ia abençoar em algum momento o irmão dele, que era mais velho, e ele entendeu que aquela bênção tinha que ser para ele. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, né, que nasceu assim, poucos segundos antes dele, e já desde a barriga da mãe dele, da Rebeca, já viu uma grande luta. E Rebeca ficou muito assustada em algum momento, porque ela sentiu que como se no ventre dela tivesse uma confusão, né, uma luta, e o próprio Deus se manifestou para ela dizendo assim, que era para ficar não tranquila, mas para entender, né, ter paz, que dentro do ventre dela, Deus estaria ali suscitando duas grandes nações. Então, Jacó, ele nasce um pouquinho depois do irmão, e é muito peculiar essa história que diz que quando nasce o irmão dele, Esaú, Jacó ele nasce também segurando o calcanhar do irmão. Então, por pouquíssimo tempo, ele deixa de ser o primogênito. E ele sabia que pela cultura, o irmão dele, por ser mais velho, ia ser abençoado, ia receber uma bênção quando o pai dele morresse. Então a cultura era que quando fosse ficando velho e achando que, eu estou chegando no final da minha vida, chama a família, principalmente o filho mais velho, e abençoa para que ele continue sendo abençoado pelo Deus dos seus pais. Então Jacó sabia que aquela bênção ia ser para o irmão. E Esaú, que era irmão de Jacó, ele tinha ainda algumas afinidades a mais com o seu pai, porque o pai, Isaac, via em Esaú algumas coisas que ele gostava muito, só que em algum momento Jacó ele faz algo que é um grande perigo para os pais, é quando tu olhar dentro da tua casa e ver os teus filhos e ver que algum pode ser o predileto, isso vai trazer uma repercussão sempre negativa dentro da tua casa. E também Esaú, em algum momento, pode ter passado por ele que valia mais a pena agradar o seu pai do que agradar o próprio Deus. Porque como ele ia receber a bênção do pai por ser já o primogênito, no coração dele estava muito parecido como se fosse Sansão, por exemplo. Já estava garantido. Já está garantido, eu vou receber essa bênção, eu vou ser abençoado, então eu não preciso ter um estilo de vida tão organizado. E Jacó olhava para o estilo de vida do irmão dele e via que não estava tão organizado, e tem algumas coisas que denunciam isso, né, que dentro de algumas culturas ali, principalmente de não casar com alguma mulher que fosse mulheres que fossem longe da cultura da família e coisas assim, a gente vê que Esaú fazia. E a gente vê também que em algum momento Esaú, ele brinca com essa bênção. A gente vê que em algum momento ali da história, a gente vê que Jacó ele quer tanto, mas quer tanto ser abençoado por Deus para receber essa bênção, que um dia chega Esaú cansado, né, de um tempo que ele estava caçando, não tinha conseguido caçar nada, e aí Jacó fala para o irmão, olha, eu te dou um pouco do que eu estou comendo, mas tu tem que dizer que eu agora tenho o direito de ser o irmão mais velho. E Esaú vai lá, tudo bem, eu estou morrendo de fome, o que é ser o irmão mais velho se eu estou morrendo de fome? Então a gente vê durante a história que Esaú ele não leva tão a sério, porque como para ele já estava num sentido assim, eu vou ser abençoado mesmo e vou ter a bênção do meu pai, que é o mesmo Deus do meu avô, tá tudo certo, posso viver de qualquer jeito. Só que Jacó, ele queria muito ser abençoado por Deus. Então, quando o irmão mais velho tinha esse direito, o pai dele a Bíblia fala que ele estava bem míope, quase cego, quem sabe já não conseguia enxergar muito bem. Ele estava entendendo que estava chegando os seus últimos dias de vida, e ele reúne a família e fala para Esaú, olha, Esaú, eu quero te abençoar, então eu quero que tu faça uma caça muito boa para mim, eu quero que tu vá caçar, eu quero que tu faça um bom prato aqui para mim e hoje eu vou te abençoar. E a sua esposa percebeu, olha,
ele vai abençoar hoje Esaú. Mas ela também tinha uma predileção por Jacó, que ficava mais em casa, e eles fizeram um teatro, algo ali bem esquematizado, para que Jacó passasse pelo irmão mais velho. E para quem é caçador, eu não sei se tu já caçou alguma coisa, a minha família tem uma cultura de ser caçador de peixe, ou pescador, né? Então tu sabe que se tu for pescar, tu não sabe a hora que tu volta com o peixe. Pode ser que demore, pode ser que nem tenha naquele momento, mas mesmo que tu pesque, vai demorar um tempo tu preparar o prato, limpar ali o peixe, né? E aqui eu não sei que animal que ele foi caçar, porém, o que aconteceu, né? Como Jacó estava em casa junto com a sua mãe Rebeca, eles já pegam algum animal ali do quintal, preparam, né, aquele prato, e Jacó chega, né, para o seu pai como se ele fosse o seu irmão. E fala, né, que eles eram bem diferentes, né? Tinha algumas características físicas bem diferentes, e uma das coisas era que o Esaú ele era bem peludo, ele tinha bastante pelo no corpo, e Jacó não tinha muito. E aí dentro daquele teatro ali, Jacó ele sabia que em algum momento, a sua mãe também sabia disso, que poderia pedir que, né, deixa eu ver se é você mesmo, deixa eu encostar em ti, porque se tu tiver bastante pelo no braço, tu és Esaú mais velho. E isso aconteceu. E eles já estavam preparados. Eles colocaram por sob o braço, tipo um pelo de um animal. E aí quando Isaac passa a mão no braço, ele estava um pouco desconfiado. Mas quando passou a mão no braço e viu que era peludo, ele pensou, olha, eu devo estar velho demais, mas vou te abençoar. E Jacó recebe a bênção do seu irmão. Então tu imagina agora Esaú chegando e vendo que quem recebeu a bênção, que ele achava que estava garantida para ele, era o irmão mais novo. Diz que ele ficou muito bravo, e a mãe deles, percebendo ali que estava tendo tinha se criado um problema, ela pede para que Jacó vá embora de casa, comece uma vida nova longe, porque ele estava sofrendo risco de vida. Então, quando a gente leu aqui o 23 e o 24, no mínimo, dentre essa história que eu estou te contando, que Jacó teve que sair de casa, até esse momento aqui, passou-se mais ou menos uns 15, 17 anos. E nesse tempo aqui, foi suficiente para que em muitos momentos ali, já Jacó fosse recebendo, né, um pouco do teor daquilo que Deus tinha como bênção para aqueles que ele de fato abençoava. Então, nesse tempo aqui, Jacó já era um homem muito rico, já tinha uma família bem grande, já tinha bastante pessoas que trabalhavam para ele, né? E nesse momento aqui, o que está acontecendo? Ele tinha saído da casa do sogro dele, porque ele já estava muito rico, ele está saindo da casa do sogro, e nesse caminho que ele estava indo para o local onde ele tinha escolhido para ir, ele descobriu que provavelmente poderia encontrar o irmão dele, Esaú, no caminho. Então, nesse momento aqui, ele está passando por um local, né, que é tipo um riozinho, e aí vai passando todo mundo, passa os filhos, passa as esposas, passa os funcionários, passa todas as riquezas, e chega um momento que ele fica para trás, sozinho, né, que está aqui no 24, sozinho. Por que eu pedi para vocês colocarem sozinho, /acompanhado? Porque tem muitas coisas que Deus ele quer fazer com a gente e a gente não vai perceber se tiver muita gente em volta. Tem muitos momentos que Deus ele quer ministrar alguma coisa dentro do nosso coração, na nossa vida, e a gente não vai perceber se tiver muito familiar junto, se tiver muito funcionário junto, se tiver muita riqueza em volta. Então, muitas vezes, a gente vai precisar estar sozinho para se sentir acompanhado por Deus. Então, Jacó pensou, poxa, se eu vou encontrar o meu irmão ali na frente, e pode ser que o meu irmão ele esteja com tanta raiva que não só ele me mate, mas mate também toda a minha família, né? Mate os meus filhos, ali, as minhas esposas e tudo que eu tenho. E eu acredito que nesse momento, né, deve ter tido uma grande crise, né, na vida de Jacó. Poxa, eu lutei tanto para ser abençoado, vi a bênção desse Deus indo comigo, e agora pode ser que ali na frente eu vou encontrar o meu irmão, né, que eu enganei na época ali, né, que eu forjei, mas ele não estava valorizando tanto a bênção. Eu queria aquela bênção. E ele passava no coração dele que poderia ser
os seus últimos dias de vida. Então, quando eu coloquei ele sozinho, / acompanhado, te peço para colocar isso no chat, é o seguinte: tem coisas que Deus quer ministrar no teu coração e você vai precisar estar sozinho na presença dele para se sentir acompanhado por ele. Aí, nesse tempo que ele está sozinho, agora pode botar no chat aí mais 2 palavras, que é luta / cicatrizes. Pode escrever aí no chat. Luta / cicatrizes. Vou ler agora, vou continuar no 24. Depois que ele estava sozinho, aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então, Jacó estava sozinho, aparece alguém do nada que começa a lutar com ele. E o que está escrito aqui é que Jacó, sozinho, naquele lugar, ele luta, não desiste, e aquela luta vai até o amanhecer. E precisou acontecer que esse homem, que ali na frente a gente vai ver que era um anjo, que era uma manifestação divina ali, não conseguiu, viu que ele não ia desistir. Ele não ia desistir. E fala que Jacó segurou ele de um jeito que ele não poderia soltar. Tanto que teve que fazer uma dor ali, criar uma dor, mexer na junta da coxa para que pudesse soltar ele. Por que eu coloquei lutas e cicatrizes? Porque muitas das lutas que a gente vai ter com Deus vão gerar algumas cicatrizes. Mas eu quero te dizer que se a gente acabasse por aqui esse texto, a gente ficaria pensando, poxa, mas será que as lutas que eu vou ter que ter com Deus é para gerar uma cicatriz, porque Deus, ele simplesmente tem prazer em me ver machucado? Não, pelo contrário. Essas cicatrizes, elas são a manifestação de quanto Deus nos ama. Porque algo que a gente precisa entender como cristãos é que toda vez que Deus quer usar alguém poderosamente, primeiro ele machuca profundamente. Se nós formos ver todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, aconteceu alguma luta, essa luta gerou alguma dor, alguma cicatriz, e essa dor, quanto mais forte ela foi, quanto maior foi a luta, maior ali na frente foi a bênção que essas pessoas moveram no planeta. Então, luta e cicatriz quer dizer o quê? Jacó sozinho, aparece um anjo, um homem numa forma divina, começa a lutar com ele até amanhecer, e ele não desiste. Então eu quero te dizer que se tu tens alguma cicatriz no teu corpo, qualquer uma delas, se alguém um dia te machucou, e se não é uma cicatriz visível na pele, se é alguma cicatriz emocional, isso é um registro, é como se fosse uma tatuagem na tua alma de que Deus ele quer usar essa dor para que ele possa abençoar outras pessoas. É como se tu tivesse tido, enfim, a remoção de um câncer, tu tá vivo hoje e tu pode dizer para as pessoas que elas não precisam desistir, que elas podem continuar lutando. É como se tu tivesse sido traído por alguém, É como se tivesse sido alvo de uma infidelidade conjugal. Aquilo gerou na tua alma uma dor que a presença de Deus cicatrizou, e hoje tu pode dizer que tu tens uma boa família porque tu não desistiu e Deus restaurou. Então a dor, de uma cicatriz, que Deus promove, ela é altamente poderosa para nos abençoar e abençoar quem conhece aquela história. Agora vamos para a terceira palavra aí, significa, pode escrever aí, verdade / libertação. O 26 diz assim, ó, então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como é que você se chama? Jacó, respondeu ele. Então, quando o anjo ali, quando essa figura divina pede para que Jacó o solte, ele falou que não ia soltar enquanto ele não fosse abençoado. Esse era o estilo de vida dele. Era um estilo de vida de alguém que estava interessado em ser abençoado por Deus, conhecer Deus, estar mergulhado em Deus. E por que eu coloquei verdade / libertação? Porque o nome Jacó,
né, lá no hebraico significa alguma coisa assim, tipo preso no calcanhar. É um suplantador, alguém que ele tinha nascido assim, ele nasceu já no pé do irmão. E pode ser que ele tinha até um pouco de vergonha de falar isso, né, para aquele ser divino, ou ele podia, né, simplesmente não dizer nada, porque naquele tempo tinha cultura também de que se alguém soubesse o teu nome, como tu te chama, é como se ela conhecesse um pouco da tua identidade, e se a pessoa ela conhece o teu nome, ela sabe o teu nome, sabe como tu se chama, ela podia ao mesmo tempo te abençoar ou te amaldiçoar. Por isso que as pessoas, né, quando a gente lê ali na Bíblia que as pessoas perguntam o nome, muitas vezes as pessoas elas não querem dizer seu nome, porque elas sabiam que se a pessoa soubesse o nome, de alguma forma, ela poderia ter algum poder sobre ele. E aí eu fico pensando também que é uma história estranha. Imagina que se, né, Jacó tivesse segurando lá o pé do anjo, né, lá no calcanhar. E aí o anjo olhando para baixo falando, cara, como é que é teu nome? E ele vai, meu nome é o cara que segura o calcanhar. Literalmente estava acontecendo algo ali. Da mesma forma de que quando Jacó nasceu segurando no calcanhar, Deus estava permitindo algo novo acontecer na vida dele, muito parecido com algo que aconteceu bem no dia que ele nasceu. Então Jacó, ele fala a verdade, já não mais como um teatro lá, quando ele fez com a mãe dele para receber a benção, ele fala a verdade, olha, o meu nome, a minha vida, o que eu tenho passado até aqui, é algo muito parecido com o que está acontecendo. Muitas vezes eu tive sozinho, lutando com Deus e com homens, e pelo fato de meu nome ser alguém que está preso no calcanhar, hoje eu estou aqui, pegando no calcanhar de alguém, mas eu não estou desistindo. Vamos agora para o final. Pode escrever aí agora, são 2 palavras, tá? Do 28 em diante. Fala o seguinte: mudança barra melhor versão. No 28 está escrito assim: então o que o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora, diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó. Mudança barra melhor versão. Por que eu sugeri isso essa noite? Por quê? Porque quando Jacó ele fala que o nome dele é alguém, né, que segura no pé do outro, que suplanta, o próprio Deus está dizendo, cara, teu nome não vai ser mais esse. O teu nome agora vai passar de príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. E naquele momento ali há um reconhecimento, né, daquele próprio ser divino dizendo, olha, você tem lutado com homens, você tem vencido. E você tem lutado com Deus e também você tem vencido. E Jacó, ele tinha o interesse de saber se aquilo que estava acontecendo ali também, o nome daquele Deus era o mesmo Deus do pai dele, né? Do vô dele. E ali na frente, na história, a gente vê outras apresentações de Deus para Jacó. Mas nesse momento foi o suficiente para que acontecesse uma grande mudança. Não só no nome dele, mas também na melhor versão da história de Jacó. Porque já era uma versão onde ele podia ser uma pessoa verdadeira e reconhecer, né, que de fato esse Deus ele abençoa, mas não simplesmente, né, porque a gente precisa fazer um teatro, né, porque a gente precisa se apropriar de alguma coisa que não é nossa. Que esse Deus ele abençoa porque ele sabe, ele conhece as nossas lutas, ele conhece a nossa dificuldade, ele sabe os lugares onde nós estamos passando e ele quer nos abençoar. E quando a gente reconhece isso, acontece uma mudança na nossa vida e a partir dali a gente vira na melhor versão de nós mesmos. E para encerrar aqui, o 30 e o 31 significa assim, ó, pode escrever 2 palavras, reconhecimento barra memorial. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs o nome daquele lugar de Peniel. O sol nasceu
e quando Jacó estava saindo de Peniel, ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Reconhecimento / memorial. Jacó ele fez um reconhecimento ali. Ele sabia que ele passou por um momento de face a face com Deus e ele estava mais vivo do que nunca. Do mesmo jeito que ficou um memorial no corpo dele, né, de uma perna mancando, também naquele lugar ali ele criou um memorial de chamar uma cidade, né, com um nome, né, que ele colocou. Eu fiz alguns questionamentos assim, perguntando assim para Deus: poxa Deus, por que o Senhor machucou a perna de Jacó? Por que foi a coxa? Por que foi a perna? E eu fiquei pensando que pode ser para que cada passo que ele desse, ele lembrasse que um dia ele teve um encontro com Deus, que a bênção de Deus estava com ele e que ele podia ser um homem muito abençoado e abençoar as pessoas, não simplesmente porque ele poderia fazer qualquer coisa para receber isso, mas qualquer pessoa que tivesse fé nesse Deus poderia ser abençoado. Tem um destaque aqui de uma frase que, nesse mesmo capítulo aqui, que é uma oração. Um pouco antes de acontecer essa história, Jacó ele fez uma oração de confissão de graça. Em Gênesis 32, Jacó falou assim: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tu tens me tratado. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e de animais. Antes de acontecer essa história, Jacó tinha feito uma oração desse tipo, porque ele estava com um pouco de medo que ia encontrar o irmão um pouco ali mais na frente, e ele reconhece que tudo aquilo que ele viveu até aquele momento ali era graças de Deus. Né? Que ele atravessou aquele mesmo local ali apenas com uma madeira, ali, um cajado na mão, e alguns anos depois ele está passando por aquele mesmo local ali, tendo prosperado de uma forma absurda, muito grande mesmo. E ele faz essa oração, a família dele, todas as coisas que ele tem passam por esse local e ele está ali sozinho. E é nesse local que ele tem esse confronto, esse encontro com Deus, e aquele local ali, não só aquele local ali é marcado, né, como uma cidade com um nome que, né, permaneceu por muito tempo, a gente lembra até hoje, mas ele também na carne dele, levando uma cicatriz, onde passo a passo ele não esquece mais de Deus. Aí deve estar pensando assim: Márcio, o que isso tem a ver com a gente? Eu gosto né, uma das coisas que o Shane fala sempre pra gente é depois que ele prega, ele fala o fator e daí. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Eu quero te dizer uma coisa. Primeira coisa, depois que Jesus veio nessa terra, depois que Deus, né, na forma de homem, ele vem nessa terra, a gente começa a ter um acesso direto a Deus. E essa bênção que ele nos dá através do Espírito Santo, através de Jesus, ele nos permite viver a mesma bênção que Jacó viveu. Aquela mesma bênção lá que foi abençoado por Deus, que trouxe a bênção para a família dele, para uma geração inteira, essa bênção ela está ainda livre para nós até os dias de hoje. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tu não precisa ficar olhando para as outras pessoas e achando que elas têm alguma coisa que é tua, porque aquilo que Deus quer te entregar é para você. Você não precisa olhar para outras pessoas e ver que quem sabe elas estão prosperando ou que elas têm alguns direitos e que tu tens uma vida muito mais íntegra diante de Deus e por isso aquelas coisas têm que ser tuas. Deus ele tem coisas reservadas que é só para ti. Só para ti. E essas bênçãos muitas vezes elas vão vir em forma de lutas. Assim como Deus ele marcou a pele, marcou a carne de Jacó ali, depois de uma luta, depois de um embate, né? Para quem gosta de luta, eu gosto muito de algumas lutas e, né, gosto muito de praticar lutas e às vezes, quero te dizer que às vezes 1 minuto com uma certa intensidade ali num confronto, numa luta, principalmente num grappling, assim, que é uma luta um pouco mais agarrada, a gente fica extremamente cansado. 5 minutos, por isso que tem rounds, né? Porque a pessoa precisa às vezes se recuperar assim para dar uma respirada e continuar de novo. E agora tu imagina uma luta que passa um dia, uma noite inteira,
São horas ali daquele confronto. Mas Jacó, ele sabia assim, ó, o que eu posso fazer? Eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando e vou segurar. Eu vou segurar esse ser divino até eu ser abençoado. Está passando por alguma dificuldade, alguma luta, e assim como Jacó passou aquela noite, pode ser que sejam alguns anos, né? Para alguns, assim, até alguma década de algo que tu esteja sofrendo, se sentindo injustiçado ou não se sentindo abençoado. Pode ser que Deus, ele quer usar essa tua história, e assim como tu sentiu uma dor profunda, ele quer abençoar poderosamente através da tua história, através da tua vida. Não desperdiça esses momentos que tu te sente sozinho, porque ele quer te acompanhar. Não desperdiça essas cicatrizes, né, que tu foi adquirindo, né, ao longo da tua vida, porque são elas que vão ser o maior memorial daquilo que Deus quer fazer a partir da tua vida. Vou orar aqui contigo, quero chamar o Felipe para a gente fazer o nosso encerramento aqui. E essa oração tem a ver com o seguinte: Deus, ele quer, através do poder dele, trazer uma transformação para a tua história. E essa mudança tem a ver com melhor versão. Essa mudança também tem a ver com alguma coisa que ele quer trazer um memorial da presença dele para a tua vida. Então, não pensa que é só uma mudança. Hoje a gente não tem mais como Jacó aquela liberdade assim, vou mudar o meu nome, vou ter agora um nome diferente porque aconteceu algo divino comigo. Mas eu posso te dizer que antes de ter tido o meu encontro com Deus, eu era reconhecido, né, e às vezes, em alguns momentos, por alguns apelidos de alguma coisa que eu era antes dele. E hoje, depois daquilo que ele vem fazendo na minha vida, eu posso ser reconhecido por outros nomes também. Então, se tem um pouco de medo, culpa, vergonha, complexo de inferioridade por nomes que as pessoas foram dando para ti, eu posso dizer no nome de Jesus que a partir dessa noite, a partir desse dia, de uma manifestação dele na tua casa aí, ou seja, no lugar onde tu estiver, ele mesmo já pode começar a transformar a tua vida na melhor versão de quem, né, você pode ser, e você vai começar a ser chamado por um outro nome. Porque cada luta continua sendo uma bênção. Vamos orar. Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida de cada um que esteve aqui com a gente, que está com a gente e que vai ouvir isso ali na frente, que a gente possa entender, Deus, que existem bênçãos tuas sobre a nossa vida, Pai, que a gente possa ter a coragem, Deus, como Jacó, Deus, e outros grandes homens de Deus, Pai, que não desistiram, Pai, que não sucumbiram à dor, que não sucumbiram, Deus, a tempos difíceis, que não se sucumbiram, Pai, à solidão, ao engano. A gente sabe, Pai, dentro da história de Jacó, Deus, que por uma simulação, Deus, para receber uma bênção, o quanto esse homem sofreu, o quanto esse homem padeceu, primeiro lá nas mãos do sogro. A gente olha para a vida de Jacó, a gente vê que, de fato, Pai, o que ele era um homem muito resiliente também. E obrigado, Pai, porque através dessas histórias, Pai, através desses homens, Deus, as tuas histórias têm chegado até hoje. E eu te peço, em nome de Jesus, se tem alguém aqui orando agora, Deus, pedindo alguma mudança, alguma intervenção tua, pedindo forças, Deus, para não desistir e continuar, Deus, que possa ser derramado da tua presença nas casas, Deus, nos lares, Pai, onde as pessoas estiverem, Deus. E nós profetizamos aqui, Pai, que se alguém fez uma oração desse tipo, querendo mostrar as suas cicatrizes para o mundo, Deus, dizendo que essas cicatrizes, elas forjaram a alma, o caráter, e a partir dessas cicatrizes vão ser a melhor mensagem de esperança no futuro, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que isso aconteça, Deus. Usa as nossas cicatrizes, Pai, usa as nossas dores, Deus. Usa as nossas batalhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que o Teu poder, Pai, passe pela nossa vida, Deus, e se manifeste, Pai, em todos os lugares, Pai, desse mundo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não posso esquecer, tem um recado para dar. Dia 31, agora, esse sábado, nós temos o nosso culto de mulheres, né? A gente, a princípio, a gente tinha pensado que ia ser no final da tarde, mas a gente achou que um melhor horário seria o mesmo horário da celebração, aos sábados, das 15 às 17. Mas, programa o sábado, fica ligado aí no Instagram que vai sair um card,
Então, esse sábado agora, dia 31 de julho, aqui em Santa Cruz, né? Se você é de Santa Cruz, se você é mulher e se você não é de nenhuma outra igreja, o nosso convite é tu entrar aqui, ficar acompanhando. A gente vai ter um encontro de mulheres aqui. A princípio vai ser um local muito aconchegante aqui no centro. Então já marca na tua agenda, porque o local e o horário a gente vai divulgar aqui no Instagram. Que Deus te abençoe e que o Felipe continue nos abençoando aí com a música de Deus. Vamos lá de novo então. Quem sabe agora eu não erro mais a letra. Lembra aí quem você é. Você é um filho amado de Deus. Importa o que Deus diz a teu respeito. Quem sou eu para que o grande rei me recebas? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, em tua